Bem, vamos iniciar. Eu gostaria de fazer uma saudação a todos, fazer aí um agradecimento especial ao CONCESP, na pessoa do Dr. Cristiano Sampaio, secretário de Segurança de Tocantins, agradecer a participação dos demais secretários, do Dr. Ranolfo Vieira Júnior, vice-governador do Rio Grande do Sul e secretário de Segurança Pública, Dr. Sandro Caron de Moraes, secretário de Segurança Pública do Ceará, o Dr. Rodney Rocha Miranda, secretário de Segurança Pública de Goiás, Dr. Alexandre Bustamante dos Santos, secretário de Segurança Pública do Mato Grosso, o Coronel João Alfredo Zampieri, diretor-geral da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, e gostaria, então, de só comunicar que esse evento está sendo assistido pelo Brasil todo, agradecer a participação, ou seja, de quem está nos assistindo nesse momento. Então, agora eu vou passar a palavra para o Ricardo Manzano, para dar início ao debate, que tenho certeza que vai ser muito frutífero aí, com as brilhantes apresentações aí do secretário sobre experiências de utilização da tecnologia para a melhoria da segurança pública. Muito obrigado a todos. Ricardo, por gentileza. Obrigado, Calazans. É sempre uma grande honra participar desses eventos, juntamente com a CONCESP. Eu quero, em nome da CONCESP e até do Dr. Cristiano, agradecer a presença dos secretários e, em nome da Huawei, eu sou Ricardo Manzano, executivo de soluções para a indústria de governo da Huawei Brasil, e o meu objetivo aqui é apenas trazer alguns pontos de pensamento ou de consideração em termos de tecnologia, para que a gente possa aqui discutir sobre um tema tão relevante, tão presente no nosso país, que são as soluções disruptivas para a área de segurança pública. E, então, para começar, como tem sido nos últimos eventos que nós temos participado, eu gostaria de, inicialmente, pedir a palavra ao Dr. Cristiano Sampaio, que nos traga uma visão geral. Eu sempre gosto muito do exercício de pensar de como a gente vai estar daqui a 5 anos em segurança pública, e hoje, com a presença de outros estados que estão aqui participando, ouvir também como que nós vamos estar com toda essa conectividade, com esse mundo do 5G que está batendo na nossa porta, em termos de soluções para a área de segurança pública. As tecnologias cada vez mais interessantes que estão surgindo, né? Toda a parte de inteligência artificial, cada vez mais a gente tem soluções de conectividade, interoperabilidade com equipamentos dos mais diferentes, falando sempre uma linguagem única em busca da maior segurança para os nossos estados, para a nossa população. Então, eu gostaria de ouvir essa perspectiva, que é sempre muito positiva, do Dr. Cristiano, olhando para esse cenário que nós estamos vivendo e pensando aí no futuro dos próximos 5 anos. Bom dia a todos. Os cumprimentos aqui ao nosso amigo Ricardo Manzano, também ao Carlos Calazans, que organizam esse evento. Trago aqui um cumprimento especial ao Dr. Ranolfo, nosso vice-governador, secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Dr. Rodney Miranda, também secretário, colega da Polícia Federal e secretário do Estado de Goiás, Dr. Caron, conosco aqui, também colega da Polícia Federal, secretário de Segurança do Ceará. São estados aí importantes, grandes, relevantes para o contexto da segurança pública do nosso país. E te falar, Ricardo, na verdade, a tecnologia é uma caixinha de surpresas, né? Todos os dias a gente abre ali e tem uma coisa nova para nos fortalecer, para nos ajudar nessa missão dura e difícil que é cuidar da segurança pública do país, nesse continente com tantos desafios, né? Com tanto espaço já ocupado pelo crime organizado, pelas facções de maneira geral, ou já pelas questões do tráfico de drogas, esse comércio todo paralelo, e esse enfrentamento que é nossa luta diária. E falar justamente do quanto a tecnologia é essencial nesse processo, né? Eu acho que a gente já passou da época de ter lá, historicamente, o guarda atrás da árvore, a gente evoluiu em algum momento para ter uma câmera instalada em vários lugares e as pessoas olhando a câmera. E isso também eu acho que é uma época que já ficou para trás, né? Se a gente não tiver novos conceitos muito eficientes em tecnologia, a gente vai continuar fazendo um trabalho braçal quando a gente tem toda uma capacidade de inteligência artificial de suportar e apoiar as ações da segurança pública. Então, quando eu vejo as inovações que surgem, quando eu vejo a perspectiva do 5G,
quando eu vejo o quanto isso pode facilitar a transmissão de imagem, o processamento das informações, o processamento das imagens a partir dos grandes centros, eu fico imaginando quantas oportunidades a gente não tem. Mas lembrando também sempre que esse é um desafio num país continental de realidades distintas. Então, da mesma forma que a gente tem já alguns estados com estrutura bastante avançada, com muita tecnologia já aplicada, a gente tem também um Brasil grande e nem sempre com as mesmas condições, que enfrenta dificuldades para ter, às vezes, internet numa delegacia do interior. Esse é o Brasil que a gente vive, com uma Amazônia gigantesca que ocupa diversos estados, o norte, às vezes, nem sempre bem assistido, a tecnologia, às vezes, mais elementar, tendo dificuldade de chegar. Então, eu vejo isso tudo como um grande país de oportunidades e de desafios enormes para quem cuida da nossa segurança pública. Em cada estado que a gente vive, você vai ter um nível diferente de vivência e de experiência, e me lembro da experiência recente no Distrito Federal, onde a gente conseguiu, num quadrado de território pequeno, deixar uma grande área de vídeo monitoramento e já colocando inteligência artificial, um trabalho que só foi avançado na gestão agora, do Dr. Júlio Danilo, também outro amigo responsável pela segurança do Distrito Federal, e as coisas têm avançado muito grande, e vejo os estados do norte, onde às vezes você não consegue ter uma audiência muito bem inserida no sistema eletrônico da justiça, porque a internet falha, ou seja, temos uma terra aí de oportunidades e de desenvolvimento, e que a 5G venha com velocidade, venha com força, com intensidade, e que ajude a melhorar todos os processos. Então, fico olhando tudo que cresce e que evolui no Brasil, no mundo, e o quanto isso pode e vai trazer de melhorias para a segurança pública no Brasil inteiro. Então, é sempre uma palavra de esperança, de otimismo e de consciência de que isso só acontece com muito trabalho de muitas pessoas e muitas equipes. Legal, legal, doutor Cristiano. É sempre muito bom ouvir essa perspectiva positiva, né? Essa agenda positiva, que eu acho que é isso que faz essa transformação digital que a gente está vivendo hoje no Brasil. Eu gostaria de passar agora a palavra para o doutor Rodney Miranda, secretário do Estado de Goiás, e antes disso colocar, nós tivemos uma experiência recentemente, falando até de 5G, na cidade de Rio Verde, em Goiás, onde nós implementamos um projeto onde utilizamos já a tecnologia 5G como uma forma de demonstração junto com o governo do estado e fizemos lá demonstrações, né, de como o 5G, com uma alta precisão, através de drones, consegue mapear toda a área agrícola com precisão, evitando e identificando pragas e assim por diante. Um trabalho que anteriormente teria muitas máquinas, muita gente trabalhando, e com a tecnologia isso traz maior rapidez na tomada de decisão, e isso é uma economia gigantesca para os grandes produtores. O estado de Goiás é um estado de muita representatividade no Brasil, né, na área agrícola, mas o que eu gostaria de ouvir do secretário Rodney é como que ele enxerga, né, tudo isso que a gente está falando, dessa tecnologia com maior precisão e na implementação disso para dentro da área de segurança. A gente sabe que o governador de Goiás tem vamos dizer assim, uma tendência muito grande, né, no investimento de tecnologia, está buscando sempre tornar o Estado cada vez mais inovador, né, mas eu gostaria de ouvir o secretário como que ele enxerga a adoção do 5G também na área da segurança pública e o que o Estado está fazendo nesse sentido também. Bom dia a todos, bom dia, amigo Cristiano, Sandro, governador Ranolfo, Ricardo, prazer estar aqui novamente participando desse evento importante. E a propósito do que você colocou, Ricardo, eu estava aqui fazendo algumas anotações que eu julgo importante para a gente ter um bom aproveitamento desse nosso encontro. Você colocou essa experiência em Rio Verde, foi uma experiência bastante exitosa, mas Rio Verde é uma região muito rica, uma agropecuária, principalmente a agricultura muito pujante, e que tem uma estrutura diferenciada. Aqui em Goiás, na parte urbana, nós estamos avançando bastante na questão da tecnologia e tentando fazer um esforço muito grande para levar essa tecnologia, esses avanços para a área rural. Aqui nós criamos
o primeiro centro integrado de comando e controle absolutamente rural do país, né? Tive a honra de receber meus amigos secretários semana passada, semana retrasada aqui, e com a anuência do meu presidente, Cristiano Sampaio, nós pudemos fazer um encontro também voltado para a busca de soluções de combate, de prevenção e combate à violência no campo, que é um problema aqui do estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, o Brasil todo hoje, visto que esse assunto não foi abordado devidamente por décadas no nosso país. E a propósito disso, eu coloquei uma experiência recente nossa aqui, lá em Cocalzinho de Goiás, né, por ocasião da captura daquele psicopata, que nós sofremos muito com o problema de comunicação e a falta de cobertura tecnológica ali na região. Muito mesmo, assim. Eu reputo que a operação demorou até um prazo além do devido, porque a gente não conseguia se comunicar numa região extremamente acidentada, numa região extremamente de difícil acesso, uma cobertura vegetal muito densa, com falácias, com cavernas, enfim, totalmente difícil para a gente, e a gente não conseguia se comunicar com equipes a 50, 100 metros. Então, tentamos de todas as maneiras, no meio, aquela história de consertar o avião em pleno voo. Viemos fazendo as adaptações, os avanços na hora, mas a comunicação por celular praticamente impossível, saindo um pouquinho do eixo urbano, e internet também. Contamos com a ajuda dos produtores ali da região que tinham sinal de Wi-Fi e pedimos para que eles liberassem para a gente por um período para a gente poder fazer esse trabalho. Então, a gente precisa avançar muito. Temos um piloto em Rio Verde, é verdade, 5G, mas eu acho que a gente está em 2G, 3G, em algumas regiões do interior do nosso país gigantesco, e que precisa ter soluções adequadas, específicas. Debatemos muito isso, principalmente no segundo dia, não é isso, Cristiano, e Sandro e governador Ranolfo? Debatemos isso no fórum, tentar, com apoio, logicamente, das entidades ligadas ao setor agropecuário e com as empresas de tecnologia, a gente avançar para soluções nessas regiões. Lembrando que são soluções que a gente tem que buscar uma coisa que o custeio não inviabilize o nosso setor, né? Porque como são regiões extensas e com densidade muito baixa, não dá para a gente dividir esse custo com os nossos produtores, com os nossos trabalhadores. Quando a gente pensa, por exemplo, em Rio Verde, a gente pensa em grandes produtores, em grandes empresas agropecuárias. É outro cenário, né, secretário? Exatamente. Agora, em Cocalzinho, por exemplo, ali, Cocalzinho, Águas Lindas, ali na região, a área que nós estávamos cobrindo, né, e por isso nós tivemos que ter o dispêndio de muita mão de obra, a área que nós estávamos cobrindo equivalia a mais de 110 mil campos de futebol, mais de 5 mil propriedades rurais, a maioria delas pequenas, com nem 1.000 metros quadrados. Então, é para esse público que a gente tem que dar uma olhada. É desse público que a gente não pode... Desculpe. É desse público que a gente tem que conversar. Eu acho que é mais fácil a gente pegar e cobrir áreas onde a tecnologia já chegou, até porque o agro, principalmente o agro de ponta, ou a agropecuária de ponta, traz consigo, até para controle, esse tipo de investimento. Mas e essas pequenas? E essa população lá pulverizada, que sofreu na mão de uma quadrilha que é exposta através de um psicopata. Então, assim, eu tive a oportunidade de ficar os 15 dias lá da operação, junto com os amigos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, e também os policiais de Brasília, né, que trabalhamos todos juntos lá, e lá nós sofremos muito com relação a isso.
Então, eu acho que é um ponto para a gente começar a debater. Um outro ponto importante que a gente tem avançado bastante aqui é o controle de facções. Facções que também é um outro câncer muito pesado que nós temos na nossa sociedade. Nós desenvolvemos o Sisocrim, que é um sistema de mapeamento de faccionados com todas as redes que se desenvolvem em torno deles, parental, de amizade, criminosa, empresarial, enfim, de bens, enfim. Isso está nos ajudando bastante a avançar em cima dessa questão dos faccionados e, logicamente, o reflexo vem com a redução dos índices de criminalidade da rua, que, graças a Deus, aqui em Goiás, nós temos reduções históricas em todos os crimes violentos. Em todos os crimes violentos. Estava fechando agora um estudo, nós assumimos o governo no final de 2018, com cerca de 30 e poucos homicídios por 100 mil habitantes. Ano passado, nós fechamos com 18, quer dizer, reduzimos quase 50%. Né? Estamos caminhando para fechar perto de 10% esse ano. Então, mas isso é porque nós estamos usando o que nós podemos para ter um controle efetivo, não só das ruas, quanto também do sistema prisional, que é uma coisa que a gente tem que começar a colocar na pauta de discussões mais aprofundadas quando a gente fala em segurança pública no Brasil. Tá? Por enquanto é isso. Desculpe se eu me alonguei um pouco, avançando mais. Assim, não é toda hora que a gente tem um ambiente tão qualificado assim para colocar nossas ideias e principalmente nossos desafios. Importantíssimo. Muito obrigado, secretário Rodney. Eu gostaria de ouvir, quando a gente fala de todo esse cenário, né, de conectividade, principalmente indo para o interior, eu acho que o estado do Ceará ele tem uma experiência muito interessante na parte de conectividade, e o secretário Sandro, acredito, vai até fazer uma apresentação para mostrar um pouquinho do que o estado tem feito, mas eu acho que isso realmente é um ponto muito importante, porque, infelizmente, quando a gente fala ainda do 5G, a gente sabe que é uma realidade que, inicialmente, vai atender somente as capitais, né? Por mais que se expanda para o interior, vai levar um certo tempo. A gente sabe que o processo vai ser muito mais curto do que foi anteriormente com 3G, com 4G, mas tem um longo percurso a percorrer aí, um longo caminho a percorrer, e obviamente que esse é o calcanhar de Aquiles da segurança pública, é a conectividade. Então, eu vou passar a palavra ao secretário Sandro, para que ele faça aí a sua exposição e coloque um pouquinho da experiência que o Estado do Ceará tem tido na área de segurança pública. A sua palavra, secretário. Bom dia a todos. Em nome do nosso presidente do CONCESP, doutor Cristiano Sampaio, eu cumprimento a todos os colegas, secretários e a todos os representantes da organização do evento que estão nos assistindo, a todos aqueles que estão nos assistindo agora na internet. Estamos aqui mais uma vez, e aí agora para um público altamente capacitado, podendo falar da experiência do Estado do Ceará em relação à tecnologia. O Estado ele tem um programa aqui de governo, que é o Programa Cientista-Chefe, em que há uma série de bolsas para estudantes universitários, são feitos convênios com Universidade Federal, com Universidade Estadual, para exatamente o desenvolvimento de tecnologias para a segurança pública. Então, são ferramentas que há muitos anos já vêm sendo desenvolvidas aqui, que vêm trazendo resultados concretos, sempre na linha que, quando se pensa segurança pública, a tecnologia ela é um elemento a mais para aumentar a produtividade, né? Aumentar os resultados, o potencial de resultados de todos os policiais que estão nas ruas trabalhando. Então, com o uso de tecnologia, com o uso também de dados estatísticos, a gente vem tendo uma experiência muito positiva, sempre no conceito de segurança pública baseada em evidências. Ou seja, nós usamos, além de dados de inteligência, usamos dados estatísticos, dados científicos, e com isso procuramos, dentro da estrutura de polícia que se tem, aumentar o número de prisões, aumentar a efetividade do trabalho
de segurança pública, aumentar o número de apreensões e trabalhamos permanentemente examinando esses números, tanto de queda de criminalidade quanto de aumento de prisões, aumento de apreensões, em todos os pontos do Estado. Então, eu vou falar rapidamente aqui sobre algumas ferramentas que nós estamos usando e depois comentar alguma coisa em relação a resultados. Só antes de entrar especificamente nas tecnologias, né, a gente menciona o programa aqui do Ceará, que é o Cinturão. Está sem áudio, secretário. Não. Então, pessoal, só antes de entrar especificamente nas ferramentas que nós estamos usando, eu menciono que o Estado do Ceará tem um programa, né, chamado Cinturão Digital, como os senhores já têm conhecimento, e que o objetivo desse programa é que se consiga levar internet de qualidade para pelo menos 80% da população das áreas urbanas e para que se consiga levar também a conectividade aos pontos mais distantes em áreas rurais. O Ceará, pelo fato de concentrar o cabeamento que faz a ligação com os Estados Unidos e com a Europa, vislumbrou nessa posição geográfica uma possibilidade de ampliar o acesso da população exatamente à internet. Então, falando rapidamente aqui das tecnologias, destacando aqui, nós usamos ferramentas, né, de inteligência artificial, Big Data, usamos a ciência dos dados, estatística espacial, álgebra de campos, geoprocessamento. Destaco aqui, né, se alguém me perguntar assim, de tudo que é usado hoje no estado do Ceará, o que dá o maior resultado operacional? Eu menciono que, sem dúvida, o sistema de vídeo monitoramento que nós temos aqui no estado e diversas ferramentas que são acopladas ao sistema de vídeo monitoramento. Então, nós temos, em todo o estado, 3.300 câmeras, e a polícia, a segurança pública tem acesso a 3.300 câmeras, algumas são do estado, outras são de municípios, mas através de vários convênios, todas elas estão acessíveis no Centro Integrado de Operações, aqui na Secretaria, e também em cada área, no batalhão da Polícia Militar, nós temos ali também uma sala de vídeo monitoramento. Dessas 3.300 câmeras, 2.200 estão espalhadas entre Fortaleza e região metropolitana. Em primeiro lugar, como é que são posicionadas essas câmeras? São posicionadas exatamente tendo em conta as estatísticas de criminalidade. Então, através da experiência dos colegas da Polícia Militar e da Polícia Civil, são identificados os pontos em que há a prioridade de colocação dessas câmeras. Então, essas câmeras têm toda uma estrutura aqui de pessoas para acompanharem, recebem um treinamento e temos várias ferramentas acopladas a essas câmeras. Então, como muitos já conhecem, a ferramenta Espia é utilizada aqui até hoje. É uma ferramenta que permite que a gente receba alertas de veículos envolvidos com qualquer prática de crime e lançamos recentemente, agora nesse ano, no mês de março, uma nova ferramenta acoplada ao vídeo monitoramento do Ceará, tá? Que é exatamente o sistema Agilis. Ele vem se complementar ao sistema Espia e realizando várias outras coisas que ainda não era permitido. Então, hoje, aqui no estado do Ceará, essa situação, né, do cercamento eletrônico, do chamado cerco inteligente, nos permite realizar muitas prisões em flagrante, e essa nova ferramenta ela tem uma peculiaridade, ela grava todas as passagens de veículos pelo prazo de pelo menos 1 ano, de modo que, além de uma ferramenta tática que permita prisões e apreensões a serem realizadas pela polícia numa situação de flagrante, ela também funciona como uma ferramenta de investigação policial. E ela permite buscas por placas de veículos e também por características de veículos. Tá? São lidas aproximadamente 1 milhão de placas por minuto.
Então, é uma tecnologia que vem se somando dentro da linha que nós preconizamos aqui. Tecnologia, ou você está sempre lançando algo novo, ou você rapidamente fica desatualizado. Então, a nossa linha aqui é a cada 2 meses lançar alguma ferramenta tecnológica. E, para isso, nós temos uma estrutura na Secretaria de Segurança Pública e também temos programas como o Cientista-Chefe, que eu mencionei aqui, e também várias situações de parcerias público-privadas. Então, como resultado do uso, né, do vídeo monitoramento com suas ferramentas de cercamento eletrônico, nós realizamos várias prisões todos os dias, temos várias situações aqui de veículos roubados ou furtados que são recuperados em menos de 6 minutos, ou seja, com o vídeo monitoramento nós aumentamos a potencialidade de ação das nossas equipes. Mas, muito importante sempre mencionar, não adianta nada ter um sistema de vídeo monitoramento, ter ferramentas de cercamento eletrônico, de cerco inteligente, sem que se tenha uma força operacional para você, a cada alerta que o sistema dá, poder realmente fazer uma abordagem. Então, a Polícia Militar do Estado do Ceará tem um grupamento chamado Raio, é o maior grupamento motociclístico do Brasil. São 2.500 integrantes que atuam com motocicletas de alta potência, e esse grupamento ele foi criado e ampliado dentro do conceito de que em zona urbana, a maioria dos homicídios, dos assaltos e dos crimes graves são praticados por pessoas em motocicletas. Então, ficava muito difícil para a Polícia Militar perseguir esses criminosos com veículos, considerando toda a situação complicada quando envolve o trânsito nas grandes cidades. Outra ferramenta que já está em uso aqui há algum tempo é o PCA, Portal de Comando Avançado. É um aplicativo criado para todos os integrantes da Segurança Pública do Estado, em que, fazendo uma abordagem na rua, o policial militar ou o policial civil não precisam mais ligar para a base para pedir que sejam feitas consultas. Tá? Então, com esse aplicativo, tá? E destacando aqui, nós temos todo um sistema também de contra-inteligência para evitar o uso indevido dessa ferramenta, mas com o aplicativo, o policial, no momento da abordagem, ele consegue pesquisar dados de identificação civil, dados fazer uma pesquisa da pessoa no banco de dados criminal, consegue pesquisar dados de veículos abordados para checar, eventualmente, identificar carros roubados, furtados ou clonados, e também uma situação que ainda está em fase de desenvolvimento, tá? Nós ainda estamos melhorando o algoritmo, mas esse aplicativo permite também que seja feita uma situação de reconhecimento facial. Então, havendo dúvida em relação à identidade de uma pessoa abordada, o policial, ali mesmo da rua, bate uma foto, alimenta o aplicativo, e esse aplicativo ele faz uma pesquisa nos bancos de dados de identificação civil e criminal para confirmar a identidade da pessoa abordada. Então, destacando essa situação, né, do reconhecimento facial, ainda está em evolução, nós estamos melhorando o algoritmo, mas também conseguimos realizar várias prisões em flagrante de pessoas, né, que eram procuradas e que estavam com documentos falsos. Senhores, nós temos o nosso Big Data, o cérebro, ele envolve 18 bases de dados integradas, e aí, então, toda vez que é feita uma pesquisa em relação a uma pessoa, imediatamente o cérebro, ele reúne todo tipo de informação que se tem em relação ao cidadão. Ele é uma ferramenta muito útil para a área de inteligência e para a área de investigação. Nós estamos fazendo diversas melhorias também no cérebro. É uma ferramenta que está, vamos dizer assim, a 60% de onde nós queremos que ela chegue, mas já vem dando muito resultado. Ele permite que, dentro desse banco, né, o policial consiga checar, o investigador, toda a informação que existe sobre alguém no estado do Ceará que esteja em alguma dessas 18 bases de dados. Estamos também trabalhando convênios para que se busque, né, um número cada vez maior de bases de dados, destacando também que todo o nosso foco nessas ferramentas, temos muita preocupação com a contra-inteligência
e também que todas essas ferramentas de uso policial sejam auditáveis. O sistema status, tá? O sistema analítico de crimes, ele foi lançado também esse ano. O que nós fazíamos? Nós temos um órgão aqui na Secretaria, que é a SUPESP, Superintendência de Pesquisa e Estratégia em Segurança Pública. A SUPESP, tendo em conta dados de boletins de ocorrência e acionamentos para o telefone 190, ela traçava as chamadas manchas criminais, que são exatamente aqueles microterritórios dentro de cada área que concentram um número maior de crimes. Então, você pode fazer manchas criminais de homicídios, manchas criminais de assaltos, manchas criminais de situações de violência doméstica, e com isso, tendo esse dado concreto, se consegue também otimizar muito mais as ações da Polícia Militar de prevenção e também ações da Polícia Civil de investigação. Então, essa ferramenta foi desenvolvida aqui na Secretaria. Então, como as manchas criminais eram demandadas à SUPESP e elas eram feitas e mandadas para cada comando das polícias conforme a cidade, nós achamos melhor desenvolver uma ferramenta e treinamos os comandantes dos diversos batalhões da Polícia Militar e os delegados titulares da Polícia Civil para o uso dessa ferramenta, de modo que cada um consiga ver em tempo real como estão as manchas criminais na sua área. Então, aqui no estado do Ceará, a questão das manchas criminais ela é muito utilizada, sim, para as investigações da Polícia Civil, mas principalmente para dispor da maneira mais efetiva as equipes da Polícia Militar que estão nas ruas. Senhores, já quase finalizando aqui, né, essa menção a algumas ferramentas que nós temos em uso aqui no Estado, vem o SIGO, Sistema de Georreferenciamento Operacional. Essa é uma ferramenta também criada aqui na Secretaria e para uso do Corpo de Bombeiros Militar, e ela recebeu um prêmio exatamente do BID, exatamente por inovação. Essa ferramenta, basicamente, é uma plataforma com espacialização das unidades do Corpo de Bombeiros e dos hidrantes. Ela possibilita um roteamento ideal para sinistros e hidrantes, inclusive com informações de trânsito no momento. Outro dado muito importante, ela mede as larguras das ruas durante a rota para que informe, por exemplo, aos veículos do Corpo de Bombeiros, ruas por onde eles não podem passar durante aquele deslocamento emergencial. Então, ela é uma ferramenta que está em uso aqui na CIOPS. Então, sempre destacando que toda a tecnologia aqui que é desenvolvida, né, a gente procura não focar só num tipo de ação. Então, nós temos ferramentas que permitem melhorar as ações da Polícia Militar, temos ferramentas que permitem melhorar as investigações da Polícia Civil e também as ações de inteligência, e temos a ferramenta SIGO, que vem sendo de grande apoio ao Corpo de Bombeiros Militar. E aí, então, senhores, né, destacando que sempre focando muito em tecnologia, inteligência policial, nós conseguimos, felizmente, né, a redução no primeiro semestre desse ano de 28% nos homicídios no estado do Ceará, quando se compara com o ano passado. Conseguimos a redução de 17% nos assaltos, redução de 20% nos roubos de veículos, redução também em furtos e aumento nas apreensões de drogas e nas apreensões de armas de fogo. Mas sempre destacando aqui, a tecnologia ela só vai trazer resultado quando ela for aliada a uma força operacional que esteja em condições de agir imediatamente. Caso não se tenha essa estrutura operacional com equipes como nós temos aqui, da Polícia Militar, do Raio e também do Choque, que fazem com prioridade essas abordagens, essas ferramentas não teriam resultado. Então, nós trabalhamos aqui sempre no conceito de muita integração entre as polícias, focamos e fortalecemos muito a inteligência policial. Hoje, a grande maioria das ações de destaque realizadas no estado do Ceará tem o apoio da inteligência policial e também, aliado a tudo isso, muita tecnologia, permanente desenvolvimento e busca de novas tecnologias e também sempre o uso dos dados estatísticos
para estarmos sempre buscando, né, alguma solução disruptiva, né, como é o assunto aqui do nosso evento. Então, em linhas gerais, era isso, tá? E até destacando, assim, quando cheguei aqui no Ceará, eu assumi a secretaria em setembro do ano passado, e realmente, né, uma coisa mais positiva, né, uma coisa muito positiva que eu encontrei aqui, e digna de aplausos, que sempre foi uma marca aqui do estado do Ceará, foi exatamente, né, todo esse foco no uso de tecnologias para a segurança pública. Então, várias dessas ferramentas que eu mencionei aqui, elas foram objeto exatamente de muitos anos de trabalho, e, por fim, só mencionando que tudo que se desenvolve aqui, sempre levamos muito em conta a área de negócios, que são exatamente os policiais civis, os policiais militares e os bombeiros militares, e também os peritos, porque exatamente é o policial que está lá na ponta que sabe o que é mais importante, o que mais vai auxiliar. Então, em linhas gerais, era isso. Eu gostaria de agradecer demais a todos, né, a oportunidade, e dizer que nós vamos estar sempre aqui, né, disponíveis para participar de eventos como esses e poder discutir a questão da segurança pública, que a gente sabe muito bem que ela jamais vai se resolver só com a polícia. Ela envolve uma série de outras ações do Estado e também da sociedade civil, e é exatamente em oportunidades como essas que eu acho que nós podemos vislumbrar futuras parcerias, exatamente da segurança pública com toda a sociedade civil. Muito obrigado. Excelente, secretário. Uma ótima explanação sobre a tecnologia utilizada no estado do Ceará e tudo que está sendo feito. Até aproveitando o gancho, veio uma pergunta da audiência falando sobre como é a participação da universidade em tudo isso. Acho que o estado do Ceará é um exemplo muito forte disso, né? Onde essas tecnologias desenvolvidas e todo esse arsenal de aplicativos tem uma colaboração muito forte, né, secretário, da universidade, né? Muito, muito forte. Eu agradeço a pergunta, porque é exatamente uma oportunidade de nós reforçarmos isso, né? O programa Cientista-Chefe, ele não é um programa só da Secretaria de Segurança, ele é um programa de todo o governo. Então, são exatamente financiados pelo Estado, financiadas bolsas de estudo para pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Estadual do Ceará e de outras universidades que queiram fazer convênio com a Secretaria e com o Estado. Então, são custeadas bolsas de estudo, e aí, então, nós apresentamos, né? Como eu falei aqui, as polícias, elas são a área de negócios. Então, elas apresentam à Secretaria qual é a necessidade de tecnologia, a Secretaria senta com a universidade, explana o que nós precisamos, e então esses pesquisadores que recebem as bolsas dentro do programa Cientista-Chefe vão desenvolvendo sempre em projetos muito bem delineados, né, com prazos para efetiva entrega. Então, a proximidade, respondendo a pergunta aqui, a proximidade da segurança pública do Ceará com as universidades é muito grande. A grande maioria dessas ferramentas que eu mencionei aqui foram desenvolvidas em parceria com as universidades. E outra realidade também que nós temos, estamos aproximando também, além de buscas de tecnologia e desenvolvimento de ferramentas, nós estamos ampliando muito o diálogo com as universidades aqui no estado do Ceará, que têm núcleos de estudo da violência, e estamos realizando com frequência algumas reuniões exatamente para buscar sugestões junto ao meio acadêmico, porque é uma visão que nós temos, né? Para que se tenha as melhores soluções, nós precisamos ter o conhecimento acadêmico e também o pessoal que está na prática do dia a dia. Você aliando o conhecimento acadêmico com a prática de segurança pública é que vai ter os melhores resultados. Ótimo, excelente. Muito obrigado, secretário. Eu gostaria de trazer um outro tema, vou até passar a palavra ao secretário Ranolfo, e vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, e trazer aqui um tema que eu acho de extrema importância, né? O estado do Rio Grande do Sul, assim como o estado de Goiás, do estado do Paraná, tem uma característica muito forte, né, na parte agrícola, e um dos pontos que a gente sofre muito nos estados, principalmente nessa área, é o transporte de cargas, o roubo de cargas. São características e situações
que também a Secretaria de Segurança Pública enfrenta, e a tecnologia cada vez mais vem buscando a adoção de maneiras de rastrear isso e de controlar esse roubo de carga e essa fiscalização. Então, eu gostaria de ouvir do secretário Ranolfo o que o Estado do Rio Grande do Sul tem feito nesse sentido, quais são as tecnologias e qual é a visão dele também, gostaria de saber, em termos dos próximos 5 anos, como ele vê todo esse emprego de tecnologia no Estado do Rio Grande do Sul e horizontes aí que ele imagina que virão daqui para frente. Passo a palavra ao secretário Ranolfo. Bom, primeiramente, então, um bom dia a todos. Eu quero iniciar saudando o Ricardo Manzano, né, que é o nosso moderador aqui na manhã desta quarta-feira. Quero fazer uma saudação toda especial ao meu amigo Calazans, que foi quem nos fez o convite para participar na manhã de hoje deste evento. Saudar o doutor Cristiano Barbosa Sampaio, presidente do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública, também um grande amigo aí. Saudar o delegado Sandro Caron, que é o secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará. Também saudar o colega secretário do Estado de Segurança Pública de Goiás, o Rodney Miranda. Mais uma vez, agradecer a receptividade que nós tivemos no Estado de Goiás, na nossa última reunião aí do Colégio de Secretários de Segurança Pública. Eu quero inicialmente, Ricardo, dizer que tu já disseste e todos aqueles que estão nos ouvindo aí também saudar o nosso público que participa deste evento. Como é do conhecimento de todos vocês, eu cumulo aí a Secretaria de Segurança Pública com a vice-governadoria do Estado do Rio Grande do Sul. Sou o vice-governador do Estado. No dia de hoje, o nosso governador Eduardo Leite está na capital federal, está lá em uma das ações disruptivas do nosso Estado, no conceito de ação disruptiva, lato, né? Está fazendo a assinatura lá da privatização da Companhia de Energia Elétrica, que era de propriedade do Estado e que nós acabamos por privatizar no nosso governo. Em razão disso, eu cumulo hoje as 3 agendas no Estado, como governador, como vice e ainda como secretário de Segurança Pública. Dito isso, então, eu quero pedir licença aos senhores, que eu vou fazer a minha manifestação e vou pedir licença para me retirar, tendo em vista aqui a agenda do dia, que hoje, como disse, ela não é dupla e é sim tripla, né? Então, eu quero conversar muito rapidamente a respeito de ações disruptivas no sentido amplo da expressão na segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul, e depois eu foco especificamente na questão da tecnologia. Então, é importante que eu diga que nós temos aí um programa estruturante, transversal de governo, denominado RS Seguro. Esse programa que foi lançado ainda no 2º mês do nosso governo, mais precisamente no mês de fevereiro do ano de 2019. É um programa que se baseia em evidências científicas, trabalha com foco na territorialidade e ainda também na questão da governança. Esse programa RS Seguro, ele se baseia em 3 premissas que, no meu modo de ver, são fundamentais para a segurança pública. A primeira delas é a integração entre as forças policiais, e o próprio secretário e amigo Sandro Caron, quando falou a respeito do Ceará, já mencionou essa questão da importância da integração no sistema de segurança pública. A segunda premissa do nosso programa, e aí já começa a dialogar com as soluções disruptivas tecnológicas, é a premissa da inteligência. Eu não posso pensar em fazer segurança pública nos tempos atuais sem ter essa preocupação específica e importantíssima da inteligência. E, por fim, a terceira premissa, que aqui a grande imprensa do Estado já apelidou essas premissas como os 3 Is
da segurança pública, o terceiro I, por assim dizer, a terceira premissa, que é o investimento qualificado, que também dialoga diretamente com a questão das ações disruptivas tecnológicas da segurança pública. Esse projeto RS Seguro, esse plano de governo estrutural, estruturante, transversal, ele se divide em 4 eixos: o eixo do combate à criminalidade, que é o primeiro eixo, o segundo eixo da prevenção, o terceiro da qualificação do atendimento ao cidadão e, por fim, no quarto eixo, o sistema prisional. Dentro do primeiro eixo, que é o eixo do combate à criminalidade, nós fizemos um estudo da criminalidade no estado do Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos. O que esse estudo apontou? E aqui a importância, os senhores são de fora do estado, o Rio Grande do Sul possui 497 municípios. Então, o Rio Grande do Sul dividido o seu território aí em 497 municípios. Esse estudo da criminalidade apontou que, nos últimos 10 anos, 72% das mortes violentas, 90% dos roubos a pedestres e 91% do roubo de veículo ocorreu em 23 desses 497 municípios. Então, nós não temos dúvida, de que deveríamos focar na territorialidade exatamente nesses 23 municípios. Por quê? Porque eles têm uma representatividade no tocante aos indicadores criminais do Estado que falam por si só. Então, buscamos a inspiração no Compstat, lá de Nova York, e criamos aqui o GSEG, que é a Gestão, Estatística e Segurança Pública. Aí, então, com base exatamente em evidências científicas, nos indicadores criminais, com uma governança estabelecida em 4 instâncias de governo, nós monitoramos e trabalhamos essa questão dos indicadores criminais mês a mês. Nós temos 4 instâncias, a primeira delas, que nós denominamos de A4, que são as áreas integradas de segurança pública dentro dos municípios. Então, as áreas integradas se reúnem e, com base nos indicadores do mês anterior, projetam de maneira integrada Polícia Civil, Brigada Militar, aqui a Polícia Militar tem o nome de Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Superintendência do Serviço Penitenciário, Instituto Geral de Perícias, as guardas municipais, Ministério Público, Poder Judiciário, se reúnem mensalmente e, dentro daquela ISP, planejam ações para o mês corrente. Nós temos a segunda instância, que é a A3, que é a instância do município como um todo, da mesma forma essas reuniões. Temos a reunião de A2, que acontece sempre na segunda terça-feira de cada mês, que é a chamada Cúpula da Segurança. Então, o secretário de Segurança Pública, o comandante-geral da Brigada Militar, o chefe da Polícia Civil, o diretor-geral do Instituto Geral de Perícias, enfim, que analisam o mapa do Estado com os indicadores e veem, em termos macro, quais as ações que deverão ser adotadas a fim de reduzir os indicadores naquele mês que está em desenvolvimento. E, por fim, nós temos a última instância dessa governança, que são as reuniões dia 1, sempre a segunda quinta-feira de cada mês, reunindo todos os operadores de segurança pública, os líderes das vinculadas à segurança pública desses 23 municípios. Essas reuniões, aproximadamente 350 pessoas participam dessas reuniões. Até o início da pandemia, isso se dava de forma presencial, e lógico que durante a pandemia e ainda neste momento, essas reuniões se dão de maneira remota. Essa reunião dia 1, ela é presidida mensalmente sempre pelo chefe do Poder Executivo. O governador do Estado preside essa reunião e interage com esses municípios. Nós fizemos uma reunião prévia, onde nós destacamos aquele município
nos crimes violentos, letais e intencionais. Nós selecionamos aí 3 indicadores, os CVLIs, o roubo a pedestre, o roubo de veículo, e um 4º indicador que é escolhido pelo próprio município. E, então, se faz uma análise desses 4 indicadores. Se verifica aquele município que foi o melhor município, que mais reduziu o indicador do CVLI naquele mês, esse município apresenta ao grande grupo quais as boas práticas adotadas para chegar a esses resultados. Bem como, do outro lado da régua, aquilo que nós chamamos os pontos de atenção. Aquele município que teve um aumento daquele indicador, por que teve aquele aumento de indicador, e ele diz isso perante todo este grupo, esse grupo, mais uma vez, essa reunião presidida pelo governador do estado, que eventualmente cobra, né, ações, interage com esses operadores de segurança pública durante essa reunião. Esse GSEG, nós estamos desenvolvendo, então, aí, um sistema que deve ficar pronto até o final do ano, que são painéis de BI, painéis de inteligência, utilizando ciência de dados, geoprocessamento, com mapas de calor, com manchas criminais. Então, não tenho dúvida aqui do avanço do ponto de vista tecnológico. Também um pouco daquilo que já foi mostrado aí na apresentação pelo secretário Sandro Caron do Ceará. Queremos que isso tudo esteja plenamente em funcionamento aqui no estado até o final deste ano de 2021. Temos ainda alguns outros avanços. Infelizmente, nós tivemos um incêndio no prédio da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Esse fato ocorreu no dia 14 de dezembro do presente ano. Perdemos praticamente toda a secretaria. Lá funcionava o DCCI, o Departamento de Comando e Controle Integrado. Então, hoje nós temos aí a questão do monitoramento de câmeras divididos em algumas unidades da Brigada Militar aqui na capital do estado. Nós temos o monitoramento das tornozeleiras eletrônicas daqueles indivíduos que estão cumprindo pena no sistema prisional, sendo monitorados num outro local, mas estamos, neste momento, terminando uma reforma de um prédio onde nós instalaremos toda a secretaria, e aí reunindo todos esses departamentos internos e refazendo dentro desse novo local esse DCCI, Departamento de Comando e Controle Integrado. Queremos ver se até o final do mês de setembro, início de outubro, consigamos, então, ir para este novo prédio. Em razão deste incêndio na Secretaria de Segurança Pública, nós estamos aí desenvolvendo com o Corpo de Bombeiros Militar, né, uma questão referente aos PPCIs, aos projetos de prevenção e combate ao incêndio, aos planos de prevenção e combate ao incêndio, que sejam digitalizados e que cada viatura do Corpo de Bombeiros Militar tenha um terminal. No momento em que faz o deslocamento para o local aquele em que está iniciando o fogo, aqueles bombeiros têm ali acesso, né, digital a esses programas, a esses planos de prevenção e combate ao incêndio, ou seja, isso facilitará a ação desses servidores lá naquele local. Então, também aí mais uma ação disruptiva e aí específica com relação ao Corpo de Bombeiros Militar. Temos tido avanços na questão também dos crimes rurais aqui no estado, especialmente o abigeato. Estamos desenvolvendo também o georreferenciamento das propriedades rurais. Então, isso vai facilitar as ações, não só das nossas delegacias especializadas, as DECRABs, delegacias especializadas na investigação dos crimes rurais e abigeatos, mas também das nossas patrulhas rurais da Brigada Militar. Nós temos aqui municípios
com uma extensão territorial. A semana passada ainda estive na fronteira oeste do estado, um município, a sede do município, em regra, da sede do município vizinho, 130, 150, sempre mais de 100 quilômetros de distância. Então, essa questão aí do georreferenciamento dessas propriedades rurais, e muito vai nos auxiliar no combate a esse tipo de crime. É importante, para finalizar, salientar que nós também, depois do implemento desse programa, temos reduzido aí todos os indicadores de criminalidade. E eu começo com aquele que é o mais importante, que é a taxa de homicídio. O Estado do Rio Grande do Sul, em 2017, tinha uma taxa de homicídio que superava 29 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Fechamos o ano de 2020 com o melhor indicador da década e reduzimos essa taxa de homicídio para 14,8 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Longe ainda daquilo que nós desejamos chegar, que é a taxa de 10 homicídios por grupo de 100 mil habitantes, dentro daquilo que é apregoado aí como uma situação de razoabilidade por organismos internacionais, cito aqui a ONU, cito a OMS também, que apregou a isso. Enfim, temos redução no roubo de veículos, 50%, nos latrocínios, nos feminicídios, nos assaltos a bancos, e não tenho dúvida alguma que em razão dessa disrupção geral que nós estamos fazendo aqui em termos de segurança pública. Queremos avançar, e isso foi objeto, inclusive, de discussão no nosso Colégio de Secretários de Segurança Pública, na questão da utilização das câmeras corporais, né? Especialmente a nossa Brigada Militar. Não se tem, a Brigada Militar tem um efetivo aqui que gira em torno de 17 mil homens, não se tem como implementar, né, esse tipo de tecnologia disruptiva de um dia para o outro em toda a instituição. Então, deveremos iniciar por um batalhão, com 300 câmeras, alguma coisa em torno disso, mas também, aqui, friso, né, seria também uma solução disruptiva, tecnológica, que queremos adotar na segurança pública do nosso Estado. Agradeço, por fim, a possibilidade de estar aqui com vocês. Espero ter contribuído com este fórum. Fico mais alguns instantes, como disse, e aí peço licença para me retirar e tocar a agenda tripla que tenho aqui em Porto Alegre durante essa quarta-feira. Um abraço a todos e um bom dia. Muito obrigado, governador Ranolfo. Excelente explanação sobre o estado do Rio Grande do Sul. Eu só queria destacar aqui um ponto importantíssimo que foi mencionado, que é a inteligência no investimento na segurança pública. Eu acho que esse é um exemplo baseado em dados estatísticos, baseado em informações seguras, de verificar aonde deve se aplicar a tecnologia. Não adianta usar a tecnologia achando que ela faz milagres se não for aplicada no local certo, nas medidas certas, como o Estado do Rio Grande do Sul tem feito. Excelente trabalho, excelente explanação, governador. Eu gostaria, para encerrar, como a gente está já no final do nosso painel, passar a palavra ao doutor Cristiano Sampaio para que ele faça as considerações finais. Eu confesso que foi um excelente, na minha visão, um excelente painel hoje, onde nós tivemos diferentes visões, diferentes estados, mas sempre considerando que a visão é única de como a gente pode ter, sim, a tecnologia favorável para esse novo modelo, né, de segurança pública, e pensando para os próximos anos aonde a gente quer chegar, aonde a gente precisa usar a tecnologia para chegar cada vez mais nos estados seguros e no Brasil mais seguro. Então, passo a palavra ao doutor Cristiano Sampaio para que faça as considerações finais e a gente vem aqui encerrar esse grande painel. Obrigado, Ricardo. Eu acompanhava aqui e percebam, isso aqui é um retrato do que é a responsabilidade da segurança pública no Brasil. Você percebe justamente, como disse o Dr. Ranolfo, pelos exemplos dados, a necessidade de você ter
um sistema de gestão, e aí vem a tecnologia para falar em gestão baseada em evidências, quando você tem essa sequência de reuniões, que na verdade acontece no Rio Grande do Sul, acontece no Ceará, acontece em Goiás, acontece no Tocantins, essas cadeias, esses níveis de gerenciamento que vão do operacional ao estratégico, muitas vezes até o político. Essa é exatamente a realidade que cerca a segurança pública do Brasil, e é certamente a experiência de quem conheceu o operacional na ponta, de quem viveu essa estrutura tática. Eu fico vendo aqui o Caron falar da melhoria dos sistemas para você facilitar o processo de abordagem, de identificação dos veículos, uma resposta rápida. 2.500 homens prontos para, em condições de atender a um chamado que a tecnologia informou e gerou um alerta. Então, perceba que você tem um conjunto de desafios na segurança pública que passa por tudo isso que foi aqui falado, né? Você entender a necessidade da gestão, desde um governador sentado à cabeceira da mesa preocupado com o resultado, a entender o desafio e a necessidade operacional do policial na ponta atendendo a um chamado, entender o quanto a tecnologia é absolutamente necessária para dar agilidade, para dar capacidade de gestão e de resposta, e o quanto esse conjunto de esforços, e aí, mais uma vez, como disse aqui o próprio doutor Caron, né, valorizando sempre a questão do homem, o policial, que a tecnologia sozinha não vai trazer os resultados, e o quanto é importante que o policial, seja o policial da ponta, o tático, o estratégico, que está sentado na cadeira política, o quanto é importante que a gente tenha essa visão e percepção do todo, porque isso é o que reverte, no final das contas, em segurança para a sociedade e segurança para o Brasil. A tecnologia aliada ao homem, aos esforços, às percepções, como disse o doutor Rodney aqui, a sensibilidade de cada uma das regiões e a percepção disso. Então, eu fico feliz de ver um painel desse que passeia por tantos temas e traz sempre a conclusão da necessidade da tecnologia como aumento da nossa gestão, da nossa eficácia. Parabenizar, então, a vocês pela realização do evento, a cada um dos colegas pela experiência trazida e que mostra exatamente o desafio que é a segurança pública para cada um de nós e para todos nós. Então, parabéns, Ricardo, mais uma vez, e agradeço a cada um dos colegas também pela participação. Muito obrigado, doutor Cristiano. Eu acho que a Concesp, eu quero parabenizá-lo também pelo trabalho que a Concesp vem realizando. Eu acho que esse é um fruto de tudo isso, é essa união entre os estados, e que o doutor Cristiano, à frente da Concesp, tem feito de uma forma brilhante. Eu, então, agradeço também a minha oportunidade de estar aqui ouvindo mentes brilhantes aqui na área de segurança pública, e vou passar a palavra para o encerramento final, agradecendo também a Network Eventos e a Concesp, e eu aqui encerro minha participação e passo para a Elisa para que ela faça as considerações finais. Muito obrigado a todos. A Huawei do Brasil está sempre à disposição no que puder ajudar, não somente no sentido de prover novas tecnologias, mas para discutir alternativas, discutir formas disruptivas, como a gente falou aqui, para ajudar a cada um dos estados a ter mais eficiência na segurança pública, em toda a gestão do governo em geral. Passo a palavra, então, à Elisa, para que faça o encerramento. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, doutor Manzano. Meu nome é Elisa, né? Já foi falado. Em nome da Network Eventos, em nome do senhor Thiago Chagas Telles, em nome do senhor Calazans, eu agradeço a todos os secretários aqui presentes, senhor Cristiano Barbosa, senhor Ranolfo Vieira Júnior, senhor Sandro Caron, Rodney Rocha Miranda, ao senhor Alexandre Bustamante, que não pôde estar presente, e ao coronel João Alfredo Zampieri, que nos assistiu. A todos vocês que nos assistiram, meu muito obrigada, e dou por encerrado o evento. Até o próximo.